Estudo do livro Pensamento e Vida, Emmanuel, capítulo 2, itens 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Introdução doutrinária. O trecho em estudo aprofunda a função da vontade no governo da vida mental. A doutrina espírita ensina que o espírito progride pelo uso consciente do livre-arbítrio, não apenas escolhendo atos exteriores, mas educando desejos, pensamentos, imagens e lembranças. A vontade aparece como força de direção. Sem ela, as potências da alma podem trabalhar contra a própria paz. A lição também corrige uma ilusão comum. A vontade não revoga as leis espirituais, nem impede a sintonia entre mentes semelhantes. Ela age sobre aquilo que nos cabe administrar, o mundo íntimo. Disciplinando os elementos interiores, o espírito modifica sua faixa de afinidade e se mantém unido à corrente do bem. Nível literal. O texto afirma que, sem a vontade, o desejo pode conduzir o espírito ao engano. A busca imediata de satisfação, quando não é examinada pela consciência, compra prazer curto ao preço de longas reparações. O sofrimento não surge como castigo arbitrário, mas como consequência educativa das escolhas. A inteligência, sem orientação moral, também se desvia. Em vez de servir à verdade, ao bem e à construção da vida, pode fabricar justificativas, estratégias de dominação e caminhos de criminalidade. A faculdade que deveria libertar passa a construir a própria prisão. A imaginação, abandonada a si mesma, pode produzir monstros na sombra. São medos, fantasias, ressentimentos e formas mentais que crescem quando não recebem a luz da razão, da prece e do trabalho útil. A memória, embora fiel ao seu papel de registrar, pode relaxar, fixando-se em mágoas, vícios emocionais e lembranças inferiores. A conclusão é clara: só a vontade sustenta a harmonia do espírito. Porém, ela não impede a reflexão mental entre semelhantes, porque a sintonia é lei inderrogável. Sua função é impor disciplina aos elementos que administra, mantendo desejo, inteligência, imaginação e memória coesos na corrente do bem. Nível simbólico. O primeiro símbolo central é o jugo da disciplina. O jugo não representa violência contra a alma, mas direção aplicada à força. Como o instrumento que une energias para o trabalho da terra, a disciplina reúne faculdades dispersas e lhes dá finalidade. Desejo, inteligência, imaginação e memória não devem ser destruídos, devem ser educados. A vontade amadurecida não reprime por medo, mas conduz por discernimento, transformando impulso em decisão, ansiedade em vigilância, lembrança dolorosa em aprendizado e energia dispersa em serviço. Esse jugo é firme porque não negocia com a sombra, mas é também libertador, porque devolve ao espírito a posse de si mesmo. O segundo símbolo é a corrente do bem. A corrente sugere movimento, fluxo e continuidade. O bem não é um ponto imóvel que alcançamos de uma vez, mas uma direção em que precisamos permanecer. Estar coeso nessa corrente significa não permitir que cada faculdade mental siga um rumo contrário. Quando o desejo quer fugir, a inteligência justifica, a imaginação exagera e a memória reacende feridas, a alma se fragmenta. A vontade reúne essas forças e as recoloca no fluxo da lei divina, onde o progresso deixa de ser intenção vaga e se torna marcha concreta. Permanecer nessa corrente exige repetição, humildade e retorno. Cair não é o problema principal. O perigo é acostumar-se à margem, longe do movimento renovador do bem.
Nível espiritual, movimento da alma. O movimento espiritual apresentado é a passagem da dispersão para o autogoverno. Antes da vontade disciplinada, a alma vive como casa sem direção. Um desejo surge e parece mandar. Uma lembrança antiga reaparece e impõe seu clima. A imaginação cria cenários inquietantes. A inteligência, em vez de esclarecer, muitas vezes se torna serva do orgulho. Nessa condição, o espírito não está sem faculdades, está com faculdades sem governo. Esse estado produz sintonia. O texto não trata a influência espiritual como fenômeno isolado, mas como consequência de afinidade. O que cultivamos por dentro nos aproxima de correntes semelhantes. Por isso, a vontade não pode simplesmente impedir a conexão mental. Seria como desejar que a sombra não aparecesse enquanto permanecemos afastados da luz. A lei de sintonia não se dobra ao capricho, ela responde ao que somos, emitimos e alimentamos. A mudança começa quando o espírito assume responsabilidade por seu campo íntimo. Ele deixa de perguntar apenas quem me influencia, e passa a perguntar, que conteúdo em mim serve de ponte para essa influência? Essa pergunta não deve gerar culpa estéril, mas lucidez. A vontade nasce quando a consciência para de se justificar, e começa a escolher. Esse movimento é espiritual porque desloca o centro da vida. O espírito sai da posição de vítima de impulsos, pessoas, lembranças ou entidades e se coloca como trabalhador de si mesmo. Ele compreende que não controla tudo o que chega à mente, mas pode decidir o que acolhe, alimenta e transforma em ação. A vontade, então, converte-se em centro de unificação. Ela não elimina o desejo, mas pergunta se ele conduz ao bem. Não despreza a inteligência, mas exige que ela sirva à verdade. Não sufoca a imaginação, mas a convida a criar esperança, solução e prece. Não apaga a memória, mas seleciona o aprendizado que pode iluminar o presente. Assim, a alma aprende a viver dentro das leis divinas. Não luta contra a sintonia como quem combate um inimigo externo. Eleva a própria sintonia pela disciplina do pensamento, pela prática do bem e pela vigilância serena. O resultado é harmonia, não ausência de conflito, mas presença de direção. Esse caminho exige perseverança. A vontade não nasce plena, como se bastasse um ato de entusiasmo para reorganizar a vida mental. Ela se educa no esforço diário, sobretudo quando ninguém observa. Cada renúncia ao pensamento destrutivo, cada retorno à prece, cada escolha de servir quando seria mais fácil reclamar, grava na alma uma nova capacidade de comando. Nível vivencial consciencial, aplicação pessoal. Na vida diária, o ensinamento começa no instante anterior à reação. Surge um desejo impulsivo, responder com aspereza, comprar sem necessidade, buscar prazer que a consciência reprova, fugir de uma responsabilidade. A vontade se manifesta como pausa. Ela pergunta: que consequência estou comprando agora? Essa pergunta simples devolve o governo à alma. A inteligência também precisa de disciplina. Muitas vezes, somos brilhantes para defender nossas fraquezas. Criamos argumentos para sustentar mágoas, críticas e atitudes que, no fundo, sabemos não pertencer ao bem. Aplicar a vontade é obrigar a inteligência a trabalhar a favor da consciência, compreender antes de acusar, reparar antes de justificar, servir antes de vencer uma discussão. A imaginação pede atenção constante. Quando dominada pelo medo, ela antecipa tragédias. Quando tomada pelo orgulho ferido, ensaia respostas duras. Quando presa ao ciúme, fabrica provas onde há apenas insegurança.
A vontade não precisa brigar com cada imagem. Pode mudar o alimento mental. Uma prece curta, uma leitura edificante, uma tarefa útil, uma conversa honesta ou o silêncio antes da palavra. A memória, por sua vez, deve deixar de ser arquivo de ofensas. Há pessoas que recordam com precisão tudo o que sofreram, mas esquecem o quanto foram amparadas. A vontade educa a memória quando decide recolher lições, não venenos. Recordar a dor pode ser necessário, morar nela é relaxamento íntimo. Transformar lembrança em aprendizado é disciplina espiritual. Esse trecho também nos ensina a lidar com influências perturbadoras sem fantasia e sem medo. Se um pensamento inferior aparece, a primeira atitude é reconhecer: há algum ponto de sintonia a ser educado. A segunda é escolher uma ação concreta que mude a faixa mental. Prece, trabalho, perdão possível, estudo, respiração consciente e serviço no bem, são modos de recolocar os elementos internos em ordem. Na prática, manter-se na corrente do bem é repetir pequenas escolhas. Não é esperar grande inspiração para mudar a vida. É decidir, hoje, não alimentar a irritação. É escolher uma palavra menos dura. É concluir a tarefa que a preguiça queria adiar. É impedir que a imaginação transforme preocupação em desespero. É usar a inteligência para construir ponte, não muro. A vontade se fortalece quando é usada. Cada gesto de disciplina aumenta a capacidade de novo gesto. Aos poucos o espírito percebe que a harmonia não depende de ambiente perfeito, mas de direção interior. Mesmo diante de pessoas difíceis, lembranças dolorosas ou tentações antigas, pode conservar espírito de serviço, serenidade e responsabilidade. Essa é a liberdade possível, não controlar todas as ondas, mas aprender a governar o leme. Por isso, a aplicação pessoal não é abstrata. Pode começar por um horário cumprido, uma palavra evitada, uma lembrança ressignificada, uma tarefa simples realizada com amor. A vontade espiritualiza a rotina quando transforma o dever em campo de educação da alma. Perguntas de reflexão. Que desejo em mim tem comprado enganos ao preço de sofrimento futuro? Minha inteligência tem servido à verdade ou à justificação das minhas sombras? Que imagens minha imaginação alimenta quando estou com medo, mágoa ou ansiedade? Minha memória guarda lições ou coleciona ofensas? Que disciplina concreta posso aplicar hoje para permanecer na corrente do bem? Eixos de transformação interior. Da dispersão à harmonia. O texto ilumina o perigo de uma alma dividida entre impulsos, argumentos, fantasias e lembranças. Convida ao uso da vontade como força de integração. A armadilha desmascarada é acreditar que paz interior nasce sem governo íntimo. Da queixa à responsabilidade. A passagem mostra que a sintonia é lei e não pode ser anulada por desejo pessoal. O convite é educar o conteúdo interior que estabelece afinidades. A armadilha é culpar apenas pessoas, ambientes ou espíritos, sem transformar a própria emissão mental. Da repressão à disciplina. A vontade não destrói desejo, inteligência, imaginação e memória. Ela os orienta. A atitude interior é conduzir cada faculdade para o bem possível. A armadilha é confundir disciplina com violência contra si mesmo, quando ela deve ser lucidez aplicada ao progresso.